Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 2 de julho do ano da graça de 2024 e é muito bom retornar depois destes dias de ausência a este nosso tempo pela manhã de reflexão na palavra. E gostaria ainda esta semana de continuar e terminar a nossa visita à igreja de Tessalónica, considerando os últimos versículos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, e considerar aquilo que foram, sem dúvida nenhuma, aquelas últimas palavras, aqueles últimos conselhos, aquelas últimas exortações do apóstolo Paulo no fim desta visita, a visita esta que obviamente acontece através de uma carta. E elas são, de facto, palavras muito importantes que o apóstolo Paulo sentiu a necessidade de, ainda no fim desta carta, deixar presente. E se foram importantes para aquela igreja, certamente são importantes para nós. E uma nota é continuarmos a perceber que o apóstolo Paulo mantém uma postura de intimidade com eles, de proximidade, de relacionamento familiar. Eles são de facto a sua família e são fonte de profunda alegria para eles. Porquê? Porque o apóstolo Paulo começou esta carta lembrando que estava a escrever uma carta a um grupo de irmãos, a uma igreja local, e não esquecer que ele está a escrever para uma igreja local, onde encontrava os sinais da vitalidade de uma vida cristã, de uma vida com a presença da graça, do amor do Senhor Jesus Cristo. E esses sinais é a fé, o amor e a esperança que estão presentes desde o início e registados e que estão tratados ao longo desta carta de uma forma realmente maravilhosa. E não esquecendo que ele fala para uma igreja local, considerando a vida de cada um desses irmãos individualmente, ele vai agora terminar a carta deixando algumas exortações. E a primeira exortação que encontramos aqui no versículo 12 e versículo 13 tem a ver da forma como eles se relacionavam com a liderança da igreja, com os líderes da igreja. E é muito interessante perceber o cuidado do apóstolo Paulo é que esse relacionamento seja um relacionamento saudável, como não pode deixar de ser numa igreja onde irmãos, filhos de Deus, que têm e manifestam os sinais vitais dessa vida, dessa nova vida em Cristo, convivem, se relacionam, trabalham e cumprem a missão para a qual o Senhor os tem chamado e lhes tem entregue. E esta primeira intervenção é então uma intervenção para que haja um relacionamento saudável entre a Igreja e aqueles que lideram a Igreja. Mas para mim um aspecto muito importante desta exortação inicial é o facto de ele dizer que aqueles que o fazem, aqueles que lideram, têm que o fazer no Senhor, numa total dependência e submissão à vontade do Senhor. Isso é absolutamente essencial para que todo este ambiente, obviamente, possa acontecer e não pode, de facto, acontecer de outra forma. Em qualquer caso, aqueles que desenvolvem qualquer tipo de atividade e manifestam a realidade da vida da Igreja, que é o corpo de Cristo, têm que o fazer em submissão ao Senhor. Isso não é diferente em relação àqueles que lideram. Mas esta pequena exortação, no versículo 13, termina com esta nota: vivei em paz uns com os outros. E Paulo provavelmente está a dizer isso porque sabe que é provável que no exercício das lideranças, na igreja, nos nossos relacionamentos, é muito fácil acontecerem coisas que possam criar algum tipo de divergência e de problemas. E é muito interessante Paulo dizer isto, porque convém recordar a história do início desta igreja que nós consideramos lá a partir do livro de Atos. Convém não esquecer que em Atos 15, no início da segunda viagem missionária, essa segunda viagem missionária começou com um desentendimento entre Paulo e Barnabé. E foi um desentendimento muito sério e profundo, que levou inclusive a que eles se separassem e que seguissem caminhos diferentes naquele momento. Foi de facto um desentendimento forte por causa de João Marcos e isso provocou uma divisão entre eles, ao ponto de, bom, e esse é o lado bom desta situação, é em vez de termos uma equipa missionária, tivemos duas equipas missionárias. E isso, obviamente, Deus usou para benefício do reino. Mas o apóstolo Paulo vivei em paz uns com os outros. E a evidência disso é que no final da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, aquele com quem ele tinha tido desentendimentos, aquele que tinha sido a razão desse desentendimento, vejam como é que está registado aqui no versículo 10. Saúda-vos Aristarco, companheiro comigo, e Marcos, João Marcos, primo de Barnabé,
sobre quem recebeste instruções, e se ele for ter convosco, acolhei-o. Paulo desentendeu-se com Barnabé por causa de João Marcos, mas isso não era razão para eles não viverem em paz. E, amados, esta é uma educação muito interessante e importante, porque Paulo faz questão de, nestas últimas palavras, à igreja em Tessalónica, deixar esta nota. Mesmo quando nós não concordamos, isso pode acontecer. E quando não concordamos que seja, de facto, numa perspectiva amorosa e pura e, acima de tudo, em submissão ao Senhor, que isso nunca seja razão para a ausência de paz. Esta ausência de paz é uma condição essencial na vida da Igreja, na vida do corpo de Cristo, aonde a fé, o amor e a esperança são sinais vitais dessa realidade da presença do Senhor Jesus Cristo. Há outros aspectos, obviamente, relacionais em relação àquilo que o Senhor Jesus quer, que o apóstolo Paulo quer falar connosco e, inspirado pelo Espírito Santo, o faz, mas queria deixar esta nota. E é muito bom, amados. Acho que já todos nós experimentámos e comprovamos isto. Mesmo quando não concordamos uns com os outros, viver em paz é absolutamente maravilhoso e abençoador. E a verdade é que em muitos desses momentos, eu diria em todos esses momentos, mesmo que não haja concordância entre nós, se nós formos submissos ao Senhor e evidenciarmos as marcas, as evidências da nossa vida em Cristo, o Senhor usará isso para a bênção do reino, para cumprimento dos seus propósitos, e é isso que obviamente importa, que o nome dele seja honrado, e para isso acontecer, vivemos em paz com os outros, uns com os outros, perdão, o que é absolutamente maravilhoso. Amados, um forte abraço, que esta paz seja abundante entre nós, que a possamos celebrar a cada dia. Um forte abraço e não se esqueçam, mais à frente, hoje não consideramos, mas somos exortados a orar uns pelos outros, e é isso que temos que fazer também, uns pelos outros, cuidando-nos em oração, amorosamente, na presença do Pai. Então, um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando assim o Senhor o permitir.